Olá, meus amores, quarto ano, hoje, quinta-feira, acompanhem comigo, História, 20 de 8 de 2020, tá? O problema da seca, o êxodo rural, a migração para o centro-oeste, nas páginas 259 a 264, tá? Módulo 3, abram já aí na página 259, o problema da seca. Ao longo do século XX, por causa das difíceis condições de vida agravadas pela seca, muitos nordestinos deixaram seus lugares de origem em busca de melhores condições de vida nas grandes cidades. Leia o poema a seguir. Encontrei meu caminho, terra batida, sol estorricante, vegetação secando, água acabando. Encontrei no meu caminho família vindo ao longe, de pés descalços, roupa surrada, passos lentos pela estrada. São os retirantes, solitários, com um olhar distante, apenas levam consigo a esperança de encontrar vida melhor. A migração de nordestinos se intensificou a partir de 1930, quando as grandes cidades do Rio de Janeiro e São Paulo passavam por um processo de crescimento industrial. Esses migrantes foram empregados em diversas atividades nos grandes centros urbanos, principalmente nos setores da indústria, da construção civil e do comércio. Estorricante, que produz forte calor, que resseca e quase chega a queimar. Retirante, aquele que se retira e deixa um lugar, tá? Página 260, o êxodo rural. O deslocamento de um grande número de pessoas do campo para as cidades é chamado de êxodo rural. Esse tipo de migração pode ocorrer por diversos motivos. O êxodo rural está relacionado principalmente à implantação de indústria nas cidades brasileiras. No início do século XX, alguns centros urbanos passaram a oferecer um grande número de empregados na indústria e no comércio. Assim, atraídos com melhores condições de vida, muitos camponeses migraram para as cidades. A mecanização do campo. Na segunda metade do século XX, a modernização promovida pela industrialização atingiu também as áreas rurais. A utilização de máquinas nas lavouras, como tratores e colheitadeiras, permitiram o aumento da produtividade agrícola. Por outro lado, a mecanização das lavouras também provocou o aumento do desemprego entre os trabalhadores rurais, pois sua mão de obra tornou-se cada vez menos desnecessária. Muitos pequenos proprietários rurais também foram prejudicados, com menos recursos para investir na mecanização de suas lavouras. Era mais difícil para eles competir com os grandes proprietários rurais. Assim foram obrigados a vender suas terras e migrar para as cidades em busca de emprego. Colheitadeiras, máquinas empregadas nas lavouras para realizar a colheita. Página 261, migração para o centro-oeste. A partir da segunda metade do século XX, a região centro-oeste do Brasil passou a receber cada vez mais migrantes. Conheça a seguir alguns dos fluxos migratórios dessa região. A construção de Brasília, em 1956, o governo brasileiro iniciou a construção da cidade de Brasília para ser a nova capital do Brasil, em substituição ao Rio de Janeiro. Para realizar esse projeto, o governo necessitou da mão de obra de muitos trabalhadores. Dessa maneira, milhares de pessoas migraram de diferentes regiões do país, principalmente no Nordeste, para trabalhar na construção da nova capital. Ao término das obras, muitos desses trabalhadores, conhecidos como candangos, ficaram morando em cidades perto de Brasília. Os migrantes do Sul. Por volta de 1970, milhares de pequenos proprietários rurais do sul do Brasil, que estavam endividados e enfrentavam dificuldades para manter suas propriedades, migraram em busca de novas terras. Muitos desses pequenos proprietários migraram principalmente para a região centro-oeste do Brasil, onde era mais fácil adquirir terras. Nessa região, os novos proprietários passaram a desenvolver a agropecuária, criando gado e cultivando soja, trigo, milho, entre outros produtos. Tá bom? Página 262, cultura sertaneja. Por causa de vários fluxos migratórios, atualmente existe... Vou ler de novo, tá, pessoal? Por causa de vários fluxos migratórios, atualmente existem pessoas de origem nordestina vivendo em diversas regiões do Brasil. Ao migrarem, essas pessoas levam com elas parte da cultura do Nordeste brasileiro. As expressões culturais da população nordestina envolvem danças folclóricas, artesanatos regionais, ritmos musicais e pratos típicos. Observem alguns exemplos. Em muitas cidades brasileiras é comum acontecerem feiras e
de tradições nordestinas. Nessas feiras são vendidos diversos produtos da cultura nordestina, como artesanato, pratos típicos e vestimentas. Na imagem, alimentos típicos do Nordeste estão à venda na feira de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, a cultura nordestina faz parte do cotidiano das pessoas que vivem na região norte. Um dos exemplos disso é o festival realizado na cidade de Parintins, no estado do Amazonas. Nesse famoso festival, há apresentações de danças tradicionais da cultura nordestina, que foram incorporadas à cultura local. Na imagem, a apresentação da dança típica de Parintins. Tá? Na imagem de baixo, alguns ritmos musicais nordestinos, como o baião, são apreciados em todo o Brasil. Em muitas cidades brasileiras é comum existirem bailes conhecidos como forrós, onde as pessoas dançam ao som de músicas de origem nordestina. Então a imagem está aqui retratando, tá? Vamos passar para a página 263, que já é as atividades. O mapa a seguir representa alguns fluxos migratórios ocorridos no Brasil. Observe-o e depois pinte as legendas de acordo com cada fluxo migratório indicado no mapa, tá? Então vamos lá. Milhares de pessoas que viviam no Nordeste se deslocaram para a região Sudeste em busca de oportunidades de emprego, principalmente na indústria, no comércio e na construção civil. Vermelho, vocês vão pintar. Pessoas que viviam na região Sul deslocaram-se para os estados do Centro-Oeste e Norte do Brasil em busca de terras e melhores condições de vida. Verde. Entre o final do século XIX e o início do século XX, houve uma grande migração de pessoas do Nordeste para a região amazônica para explorar a extração do látex azul. A construção de Brasília na década de 50 atraiu milhares de trabalhadores do Nordeste, roxo. Tá? Página 264, a gente tem aqui, ligue as frases que melhor se completam. Chamamos de êxodo rural o deslocamento de um grande número de pessoas do campo para as cidades, tá? A utilização de máquinas nas lavouras contribuiu para que muitos camponeses abandonassem o campo. Muitos camponeses migraram para as cidades em busca de empregos, tá? Embaixo tem uma entrevista com o qual vocês vão seguir esse roteiro. Vão escrever no caderno e vão me enviar, tá bom? Entreviste uma pessoa que tenha migrado para o município onde você vive. Para isso, siga o roteiro abaixo e registre as respostas no seu caderno. Roteiro da entrevista. Qual é o nome, qual o seu nome e sua idade? Onde você vivia antes de migrar para esse município? Como era a sua vida antes de se mudar para cá? Quando você se mudou para esse município? O que motivou você a se mudar? Sua vida é muito diferente da vida que você tinha antes? Por quê? Tá? E aí vocês anotem, são 6 itens, e vocês anotem aí no caderno de vocês e podem me enviar. Certo, meus amores? Por hoje é só, amanhã sexta-feira